Fala galera, meu nome é Roberto, você não está em choque, e hoje a gente vai dar prosseguimento sobre nosso estudo de indutores, falando sobre a carga do indutor em um circuito resistivo indutivo, ou também chamado de RL. O procedimento ele é muito similar ao que a gente viu em circuitos RC, e hoje nós vamos entender não só o equacionamento de como você gera aquelas EDOs e tudo mais e chega na equação pronta que nós aplicamos e vimos na aula passada para a carga, bem como vamos fazer um exercício mostrando o comparativo com o método de análise, em que a gente vai fazer na mão mesmo os cálculos, sem ficar utilizando fórmula pronta. E a gente vai entender quando que você deve utilizar o equacionamento pronto e quando você deve fazer a análise. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Dado um circuito indutivo genérico composto de uma fonte, de uma resistência e de um indutor, a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para conseguir gerar um equacionamento que no final vai me descrever o quê? A corrente sobre esse indutor. Lembre-se que, enquanto em capacitores a gente estava interessado na tensão sobre o elemento ao longo do tempo, nos indutores a gente vai estar interessado na corrente em relação ao tempo. Tá? Então a gente teria aqui a tensão da sua fonte, você teria uma tensão do seu resistor e você teria a tensão sobre o seu indutor. Fazendo a soma por lei de Kirchhoff das tensões, você iguala isso daqui a zero. Então você teria que a sua tensão da fonte mais a sua tensão de queda do resistor, que é resistência vezes a corrente sobre ele, mais a tensão de queda sobre o seu indutor, que é a indutância dele vezes a variação da corrente no tempo, é igual a zero. Se a gente organizar melhor isso daqui e deixar em evidência quem? A derivada, o que eu teria que fazer? Eu teria que eliminar essa indutância daqui. Então eu divido tudo por L. Dessa forma eu tenho que a tensão da fonte sobre L, mais a resistência sobre L vezes a corrente, mais a derivada da corrente é igual a zero. Deixando na forma de notação do ponto, então isso daqui é I ponto, já que é I derivado, que é minha corrente derivada. Então, eu obtenho que a corrente derivada mais a resistência sobre a indutância vezes a corrente, que é desse termo aqui, é igual à tensão da fonte sobre a indutância, o quê? Passando para o outro lado. Então, no final, você obtém o quê? Que a sua função incógnita derivada mais uma constante vezes a função incógnita é igual à tensão da fonte sobre a indutância. Perceba aqui, tensão da fonte sobre a indutância é um valor constante, enquanto que R sobre L também é um valor constante, multiplicando sua função incógnita. Então, no final, eu tenho uma EDO de primeira ordem não homogênea, porque eu tenho a minha função incógnita corrente em relação ao tempo derivado, mais uma constante multiplicando essa mesma função incógnita, igualando a um termo forçante, que é uma constante, ok? Então, você resolvendo essa EDO aqui, você vai obter que a sua função incógnita, que é a nossa corrente ao longo do tempo, ela vai ser a corrente inicial, que é uma constante no nosso circuito, que seria a corrente inicial armazenada ou que está circulando por esse indutor aqui. Essa corrente inicial normalmente ela é zero, porém você pode haver situações, como a gente vai ver em exercícios, que você pode ter uma corrente inicial aqui e ela aumentar ou diminuir. Então você tem que levar em consideração essa sua corrente inicial. Porém, para o caso do equacionamento pronto, essa corrente inicial aqui é justamente essa corrente que a fonte insere no seu indutor quando você inicia o circuito. Bem como era também a mesma, analogamente ao capacitor, era como se fosse a tensão da sua fonte no início. Para o caso do indutor, vai ser a corrente logo no início da análise, multiplicando 1 menos E elevado na menos T vezes R sobre L, em que R sobre L ele não é tal. Tal vai ser o quê? Vai ser L sobre R. Porque esse termo aqui da exponencial, ele é E na menos T sobre tal. Só que se você dividir aqui tal, que é L sobre R, você vai obter que é a mesma coisa que E na menos T vezes R sobre L, ok? É por isso da equação ser essa daqui, ok? Mas lembre-se que tal é L sobre R. Então, esse daqui a gente descobriu como é gerado esse equacionamento pronto, só que perceba, para que ele seja válido, eu preciso ter uma fonte apenas, ou um equivalente, uma resistência, ou um equivalente, e um indutor, ou um equivalente. Então, eu só posso ter um elemento de cada. Segundo, eu tenho que conhecer quem? A minha corrente inicial durante a análise do circuito, bem como, analogamente, a gente tinha para o capacitor, a tensão inicial no circuito. E nesse caso, coincide de ser o quê?
a corrente da minha fonte. Analogamente ao capacitor, era a tensão da fonte, ok? Então a gente pode fazer esses paralelos. Esse equacionamento é um pouco limitado, porque só se resume ao quê? A um circuito assim, ó, que você tem uma fonte bonitinha, uma resistência e uma indutância, sem condições iniciais aplicadas, tá? Apenas a própria corrente da fonte. Então, nesse caso, para certos exercícios, fica mais fácil de aplicar, porque você não precisa ficar analisando para circuitos simples, porém, para circuitos mais complexos não vai ser válido. Então, você vai precisar fazer o quê? A análise de circuito na mão. Como é que é feita a análise RL? É a mesma metodologia da análise RC. Primeiro, você vai achar a condição inicial, ou seja, o valor de corrente e no instante zero, quando o seu tempo é igual a zero. Então, inicialmente, qual que é a minha corrente ali no tempo de análise zero que está circulando sobre o meu indutor? Essa é a condição inicial. Depois, você vai achar a resposta forçada, quando t tende a infinito. Então, depois de decorrido muito tempo fazendo a análise do seu circuito, qual que vai ser o valor da corrente que circula pelo seu indutor? Lembrando que quando t tende a infinito, ou seja, quando o meu indutor ele já se carregou, ele vai atuar como um curto-circuito. Então, a gente tem que fazer essa substituição no circuito, ok? Depois, a gente vai achar a resposta natural, que é a resposta sem fontes. Ou seja, fontes de corrente a gente vai retirar do circuito e fontes de tensão a gente vai curto-circuitar aquele ramo. E a partir disso a gente vai obter um equivalente RL, em que a gente vai aplicar esta equação aqui. Esta equação aqui ela é muito similar à anterior que eu apresentei para vocês, exceto pelo quê? Esse parâmetro K. Esse parâmetro K é a constante de primitivação durante o seu processo de resolução da EDO, que vai surgir, e no caso anterior era o quê? Era I0, porque ele vinha o quê? Da nossa fonte, era um circuito mais simplificado. Como esse daqui é um caso genérico, eu vou aplicar K. Uma outra diferença também é que a resposta natural, ela não é a resposta completa. Nesse caso aqui anterior, voltando aqui, você pode ver que tem 1 menos E na menos T sobre vezes R sobre L. Esse 1 aqui ele surge de uma simplificação feita ao final. Nesse caso aqui, para a resposta natural, é um pedaço da resposta. Então, você não vai utilizar aquele equacionamento anterior. Você vai usar essa fórmula aqui para achar a sua resposta natural. Na simplificação do circuito, você vai obter o valor de R e você vai obter o valor de L. Quem vai ficar desconhecido é o K. Só que depois, no quarto passo, que é achar a resposta completa, você vai somar a resposta natural com a sua resposta forçada. E aí você vai aplicar a condição inicial para determinar o valor de K, e por sua vez vai achar a resposta completa. A mesma coisa que a gente fez no caso capacitivo. Então, para não ficar em aberto, vamos fazer um exercício comparando os dois métodos. A few moments later. Bem, então o nosso primeiro exercício de 2 que nós vamos fazer vai ser comparando a equação pronta, né, aquele equacionamento que eu acabei de mostrar para vocês, vindo da EDO, com relação ao método de análise, a gente já vai treinar ele. Ao mesmo tempo, a gente também vai resolver uma dúvida que é muito comum, que é o seguinte: muitos circuitos vão apresentar fontes de tensão. Como você pode ver aqui nesse circuitinho, eu tenho uma fonte de tensão de 60 volts, eu vou ter aqui uma resistência de 10 ohms e eu vou ter uma indutância de 1 Henry. E na maioria dos circuitos práticos, eles vão ser assim, compostos de fontes de tensão e não de corrente. Só que lembrando do equacionamento, você tem que a corrente ao longo do tempo, ela vai ser a corrente da fonte, nesse caso aqui em específico, tá? Desse circuitinho pronto, formatadinho nessa forma, vezes 1 menos E na menos T sobre tal. E aí você vai me perguntar, nossa, Roberto, mas como é que eu faria para achar essa corrente da minha fonte, sendo que eu tenho uma fonte de tensão? Lembra de equivalente de Thevenin e de Norton, que a gente tinha uma associação entre as fontes e era possível fazer a transformação entre fontes? Então, você pode utilizar dessa metodologia para fazer o quê? Uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então, a partir disso, você descobre uma fonte de corrente que é justamente essa sua corrente da fonte que você quer achar. Então, é isso que a gente vai fazer. Nesse caso, como você está entre esses terminais aqui, ó, esse e esse terminal aqui, vai ficar com a sua resistência em paralelo ao seu indutor e a fonte de corrente também. Então, para que a gente fizesse essa equivalência, a gente só aplicava a lei de Ohm. Então, eu sei que a tensão ela seria igual a resistência vezes a corrente. Nesse caso, como eu quero achar a corrente, a fonte de corrente, então tem que a corrente ela vai ser a minha tensão sobre a minha resistência. Quem que é a tensão? É dessa fonte aqui, de 60 volts. E quem que é a resistência? É essa resistência em série aqui, que está com a minha fonte, de 10 ohms.
Então, no final, eu obtenho uma corrente de 6 amperes, que é a minha fonte de corrente aqui. Se a gente fosse reescrever esse circuito, ficaria assim, ó, uma resistência em paralelo aqui com a indutância, que eram os dois terminais de análise que eu tinha, e uma fonte de corrente. O sentido da fonte de corrente, ele vai apontar para onde era o polo positivo da nossa fonte antiga, tá? Por isso a corrente está apontando nesse sentido aqui para cima, ok? Então, uma vez que você transformou nessa forma, fica fácil de visualizar, porque agora a minha fórmula, para achar a corrente no indutor ao longo do tempo, ela vai ser igual à corrente da fonte, que é 6 amperes, vezes 1 menos E na menos T sobre tal, que é a mesma coisa que R sobre L. E R é quem? Vale 10 ohms. E L vale quanto? Vale 1 Henry. Então, você obtém essa resposta final. Deixar aqui formatado. Então, essa daqui seria a nossa equação final que eu tenho que chegar para esse circuito. Porém, lembra que a gente só pôde já utilizar a equação pronta porque está naquelas condições que a gente mencionou na aula. Você tem apenas um elemento de cada desses daqui, não há condições iniciais no seu circuito e não há outros elementos participantes ou alguma variação no tempo, ok? Bem, caso haja alguma outra diferença, você tem que fazer o método de análise. Vamos fazer nesse exercício aqui para comparar, ver se a nossa resposta está correta. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você achar a condição inicial. Ou seja, quando iniciou a análise do meu circuito, qual que era a corrente aqui que passava sobre esse meu indutor? Essa corrente, por sua vez, a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro, se você já deixou nessa forma bonitinha aqui, ó, de fonte de corrente e resistor, você não precisa voltar para aquela forma antiga do exercício, que era a fonte de tensão e a resistência em série, tá? Você pode manter assim, até facilita a análise. Outra coisa, o indutor a gente tem que lembrar que quando a gente inicia o circuito e ele está previamente desenergizado, ou seja, logo quando eu comecei a análise desse circuito aqui, eu liguei essa fonte, ela começou a injetar 6 amperes de corrente, eu estou partindo do pressuposto, como nada foi dito, que não há energia armazenada nesse elemento. Então a corrente inicial sobre ele era nula. Lembra que, inicialmente, se o meu indutor está desenergizado e eu começo a inserir uma corrente nele, começo a energizar ele, ele atua como um curto-circuito instantâneo. Então a corrente inicial sobre esse meu elemento, já que ele atuaria como um curto-circuito, ou seja, ele não estaria aqui, ó, vou até remover para facilitar a visão, toda essa corrente que circula, ela ia sair da fonte e ia passar apenas pelo meu resistor. Não ia ter circulação de corrente pelo indutor. Então a corrente inicial nele é nula. Então dessa forma, eu posso falar que aí no tempo zero, que é logo quando eu iniciei aqui a análise da minha fonte, ela vai ser igual a 0 amperes. Depois, a segunda condição, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar a resposta forçada, ou seja, decorrido um longo tempo, um tempo infinito, vamos dizer assim, mas é um longo tempo, suficiente para ter ocasionado a carga completa desse meu indutor no regime permanente, qual que vai ser a corrente que passa por ele? Lembra que o indutor, quando ele está completamente energizado, ele é tido como um curto-circuito. Então é como se eu tivesse esses dois terminais aqui, ó, curtos-circuitados, não tivesse o elemento. Então você pode ver que toda a corrente vai circular por aqui. Ela vai fazer um bypass entre o resistor. Então a corrente deixa de fluir pelo resistor e vai pouco a pouco fluindo pelo indutor, que vai virar um curto-circuito, até fluir apenas por ele, tá? Não passando mais nada pelo resistor. Então nesse caso eu sei que para o tempo muito longo, quando já houve a carga do meu circuito, a minha corrente nesse tempo infinito, ela vai ser de 6 amperes, que é a minha resposta forçada, ok? Depois, a gente tem que achar o que? A resposta natural. A resposta natural, ela sempre parte do quê? Daquela formulazinha. Que a sua resposta natural, sua corrente natural, ela vai ser a parcela do indutor que vai responder sem a presença de fontes. Então, ela vai ser igual a K, que é uma constante, vezes E, na menos T, vezes R sobre L. Então, nesse caso, eu tenho que olhar para esse circuito aqui e remover a fonte. Como é que eu faço para remover uma fonte de corrente? Você abre o ramo a qual ela pertence. Abriu o ramo, não há mais circulação de corrente, você matou essa fonte, por assim dizer. E aí você tem que olhar o equivalente que sobra de componentes, o equivalente resistivo e o equivalente indutivo. Nesse caso, nós só temos um indutor. Então, o equivalente indutivo me dá 1 Henry e o equivalente resistivo, que só tem um resistor nesse caso, vai me dar 10 ohms. Dessa forma, eu sei o quê? Que essa minha corrente natural ela vai ser igual a K vezes E na menos. Quanto é que vale R? Vale 10 menos 10 T. Quanto que vai valer L? Vai valer 1. Então, não vou colocar aqui nada no denominador, tá bom? Agora a gente puxa o quadro aqui para o lado e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quarto passo, que é o quê? Somar tudo e achar a resposta final. Então, eu sei que a minha corrente, ao longo do tempo, ela vai ser igual à resposta forçada mais a resposta natural.
E quanto que vale a resposta forçada? Vale 6 amperes, mais a resposta natural, que é K vezes E na menos 10T. Beleza. Aí você tem que descobrir o valor de K. Como é que você descobre? Aplicando a condição inicial. Então, eu sei que I no tempo 0 vale 0, que vai ser substituindo aqui igual a 6 mais K vezes E na zero, porque aí fica menos 10 vezes 0 dá 0. Então, E na zero vai valer quanto? Vai valer 1. Então, eu tenho que 0 é igual a 6 mais K. Dessa forma, eu obtenho que K é igual a menos 6. Então, substituindo na sua equação original, você vai ter que seu I de t, que é a sua resposta, ou seja, a corrente que passa no indutor ao longo do tempo, ela vai ser igual a 6, que é a resposta forçada, menos, da fórmula aqui do K, menos 6E na menos 10t. Simplificando, então, você vai obter que I de t vai ser igual a 6 vezes 1 menos E na menos 10t. Ou seja, bateu aqui a nosso método de análise com a nossa formulazinha pronta. Tá? Então perceba, você pode utilizar dessas artimanhas de manipulação de fontes de equivalentes para facilitar a sua visualização. Você também tem que fazer a análise do circuito prévia de forma qualitativa para ver se a fórmula ela pode ser aplicada ou você tem que fazer um método de análise. Lembrando que você só pode aplicar a fórmula pronta, e eu reforço isso, quando suas condições iniciais forem nulas e você só tiver um equivalente de cada elemento no circuito, tá bom? Bem, agora vamos fazer um outro exercício acrescentando algum outro elemento que não permita mais que eu utilize a equação. Então, ó, olha agora esse circuito aqui. Eu vou ter uma fonte de corrente de 1 ampere em série com uma resistência de 10 ohms, ok? Então, não dá para fazer equivalente de fontes aqui. E aí você vai ter em paralelo um indutor de 1 Henry e uma resistência de 10 ohms. Perceba aqui, se eu tivesse aqui apenas o circuito fonte mais resistência mais indutor, dava para fazer a análise também tranquila de novo, aplicar a equaçãozinha, porque o procedimento, se você analisar, vai ser o mesmo. Só que agora eu tenho esse outro resistor, e ele vai mudar tudo. Por quê? Se ele tivesse pelo menos em paralelo com esse outro resistor aqui, daria para fazer um equivalente, e aí eu conseguiria simplificar um elemento de cada. Porém, agora, como ele está numa associação mista, não tem como eu fazer inicialmente esse equivalente de resistências. Então, a minha fórmula ela vai fracassar se eu apenas considerar quem? Essa resistência aqui com a minha fonte, ou então esse resistor separado. Como não há maneira de fazer um equivalente, o valor de resistência tem que ser descoberto, então eu não posso aplicar a fórmula pronta. Então, dessa forma, apenas com essa pequena alteração, eu vou ter que utilizar o método de análise de circuito. Então, fazendo pelo método de análise de circuito, qual que vai ser a primeira condição, lembrando? Vai ser a condição inicial. Ou seja, no tempo zero, qual que vai ser o valor da minha corrente sobre o meu indutor? Perceba aqui, iniciei o circuito, ele está desenergizado. Inicialmente, a gente está trabalhando sem condições iniciais, ok? Ou seja, não havia energia armazenada nesse meu indutor. Então, eu vou ter apenas a fonte de corrente fornecendo corrente para o meu circuito. Só que, inicialmente, isso daqui está desenergizado. Então, ele atua como um circuito em aberto. Então, eu só vou ter o quê? Resistência aqui desses dois lados e aqui vai estar aberto. Então, a corrente ela vai fluir nesse sentido aqui. Ela não vai passar pelo meu indutor. Então, dessa forma, eu sei que a condição inicial é de uma corrente no tempo zero sobre o meu indutor, sendo igual a 0 amperes. Se eu tivesse uma condição inicial aqui falando assim, ó, estava previamente carregado quando eu iniciei aqui e tudo mais, e passava uma corrente aqui valor X. Então, a minha condição inicial ia ser X, ok? Apenas para vocês ficarem ligeiros com isso. Depois, segundo, a gente tem que fazer o quê? A resposta forçada, ou seja, passou um tempo muito longo, tende a infinito, qual que vai ser o valor de corrente aqui nesse meu elemento? Ele vai virar um curto-circuito, esse meu indutor aqui. Virando um curto-circuito, então a corrente ela vai tentar passar pelo caminho de menor resistência. Perceba aqui, uma vez que eu tenho a corrente passando obrigatoriamente por esse resistor, ela vai se dividir entre esses dois nós. Um que é um curto-circuito e outro que vai ter uma resistência. Então não vai passar mais pela resistência, vai passar apenas por onde? Pelo curto-circuito. Então, essa corrente, como a gente pode ver aqui, que é uma ligação série, ou seja, esse resistor aqui ele acabou sendo anulado, essa corrente é a mesma que passa por esse resistor, que é a mesma que passa aqui pelo curto, que é o indutor na prática. E ela vale quanto? Ela vale 1 ampere. Depois disso, a gente vai ter que achar o quê? A resposta natural, que é o quê? Sem a presença de fontes. Então, a partir disso, eu vou ter que remover essa fonte e achar um equivalente para o meu circuito. Então, removendo aqui a minha fonte de corrente, porque fontes de corrente, para você eliminar elas, você tem que abrir o ramo, tá? Lembrando, fontes de tensão, você vai curto-circuitar o ramo. Você vai ter que olhar aqui esse circuito e achar um equivalente. Perceba que, nesse caso,
O seu resistor de 10 ohms, ele acabou ficando inerte, ou seja, um terminal ficou em aberto. Então é como se ele não existisse. Então é como se eu tivesse removido ele daqui. Então no final sobra quem? Sobra o resistor de 10 ohms aqui e esse daqui em paralelo com o seu indutor. Então você sabe o quê? Que a sua resposta natural, ela vai ser resposta natural igual a K vezes E na menos T vezes R sobre L. Quanto que vale R? Vale 10. 10T sobre L. Quanto que vale L? Vale 1. Então não vou nem escrever aqui no denominador. Nesse caso, coincidiu da sua resposta natural envolver apenas um valor de resistor. Porém, poderia acontecer de envolver os dois valores de resistores, você ter que fazer uma equivalente aqui entre resistores, ok? Mas como esse é um caso mais simples, então eu escolhi um caso que não precisasse fazer equivalente. Mas se precisasse, era só fazer, tá bom? Então você achou a sua resposta natural. Por fim, agora você tem que achar quem? A resposta total. A resposta total ela vai ser o que? A resposta da natural, a soma da natural mais a forçada. Então você tem que a sua corrente ao longo do tempo vai ser igual a 1, que é da forçada, mais K vezes Z na menos 10T. Por sua vez, quem que é a condição inicial para eu achar esse valor de K? Ela vale 0. Então eu sei que 0 vai ser igual a 1 mais K vezes Z na 0, aqui elevado a 0, que vai dar 1. Então, K mais K vezes 1. Então, dessa forma, eu descubro que K ele é igual a menos 1. Descoberto isso, eu então posso escrever a resposta completa. Então, a minha corrente no indutor ao longo do tempo, ela vai ser igual a 1 mais menos 1 vezes Z na menos 10T. Prontinho. Achamos aqui a resposta. Então perceba, certos casos, apesar de no final você falar assim, se eu aplicasse a fórmula pronta, ia dar o mesmo resultado. Perceba que você não pode utilizar de início a fórmula, por quê? Porque você não sabe como é que vai ser esses valores de resistência, indutância equivalente, condições iniciais, e aí é mais seguro você fazer pelo método, tá? Nesse caso, coincidiu do valor de resistência ser igual a um dos resistores, mas como eu expliquei e reforço, poderia acontecer uma associação e fosse diferente. Então, se você usasse o valor apenas de um resistor, ia estar errado, tá bom? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Bem, então a aula hoje foi isso, eu espero que vocês tenham entendido. A metodologia de análise é muito similar aos circuitos resistivos capacitivos, não muda muita coisa. E eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, deixem aqui nos comentários do YouTube. Segue a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe o like se você gostou. Muito obrigado, até a próxima aula.